E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é para falar do S21 e S21 Fan Edition. Chegou o dia em que esses dois aparelhos estão com o mesmo preço, né? A data desse vídeo é 19 de maio de 2022 e neste momento os dois aparelhos estão custando R$ 2.700 através das lojas virtuais, tá? Então, pessoal, chegou aquele momento em que o S21 e o S21 Fan Edition estão com o mesmo preço e agora vem a pergunta: qual vale mais a pena? Qual escolher? Eu tive o S21 e eu falo para vocês, num primeiro momento ele me decepcionou esquentando pra caramba. Você só de mexer assim na interface ele já esquentava, né? Aí a Samsung liberou aí duas atualizações, parou de esquentar, o aparelho até ganhou mais performance, o aparelho ficou muito melhor. Quando eu peguei o S21 Fan Edition, que eu tenho até hoje, eu não tenho mais o S21, tá? O S21 Fan Edition eu tenho até hoje e quando eu peguei, eu testei e ele não apresentou essa característica. Então o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a Samsung ela conseguiu otimizar o S21 e trouxe essa bagagem de conhecimento para o S21 Fan Edition, para que não acontecesse a mesma coisa. E o S21 Fan Edition, então, ele já chegou bem assim certinho, sem problemas de aquecimento, tá? Ele esquenta, sim, você vai jogar, você vai filmar, ele vai esquentar, certo? Ele tem ali um Exynos, que não é um processador ali, que eu falo para vocês que não, ele não esquenta. Não, ele esquenta, tá? Os dois aparelhos, eles têm, aqui que eu testei, tem o Exynos 2100 da própria Samsung, o processador dela, né? Então vamos lá, né? A diferença entre os aparelhos. Eu vejo assim que as pessoas vão me perguntar, tem diferença de câmera? Tem. A câmera do S21, ela é melhor do que do S21 Fan Edition, né? E o S21 Fan Edition tem as câmeras um pouco melhor do que do S20 Fan Edition no seu pós-processamento, tá, gente? Mas voltando para o pessoal do S21. Vamos lá pelo que você quer, né? Por exemplo, se você quer uma tela um pouquinho maior, o S21 Fan Edition tem 6.4 contra 6.2 polegadas do S21, tá? Ah, eu quero 5G. Os dois aparelhos oferecem tecnologia 5G de dados móveis. Quanto a isso, existe um empate, tá? Ah, mas eu quero saber sobre o Wi-Fi, eu quero um Wi-Fi mais rápido para um em relação ao outro. Os dois vão até o Wi-Fi 6, tá? Então, também não tem muito o que fugir quanto a isso. Ah, não, mas para mim a diferença vai fazer no Android, né? Quem é que vai ter mais atualizações de Android? Os dois aparelhos, eles terão 4 atualizações de Android, mas existe uma diferença. O S21, ele foi lançado no Android 11, ele vai até o 15. O S21 Fan Edition, ele foi lançado no Android 12, ele vai até o 16, né? Então nós temos aí um Android a menos, porque ele foi lançado um no 11 e o outro no 12, né? Então quem leva a vantagem aí é o S21 Fan Edition. Lembrando que os dois aparelhos, né, eles terão 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança conforme a nova política de atualização da Samsung. Certo? Ah, mas vamos caçar mais coisas aí, né? Olha só, até onde eu sei, pessoal, o S21 aqui para o Brasil e o S21 Fan Edition, eles têm até 128 GB de armazenamento. 256 é o S21 Plus ou S21 Ultra, tá? Então, aí quanto à memória de armazenamento, você vai ter também aí um empate, né? É difícil, gente. O S21 Fan Edition, ele seria, digamos aí, um top light. Já o S21 é um aparelho top de linha da Samsung, tá? Então, é um aparelho... Ah, mas esses vão me perguntar, mas como é que então... Por que então a Samsung lançou o S21 Fan Edition? Então, qual que é o propósito do S21 Fan Edition? Trazer aí um top, né, para você com preço um pouco mais atrativo. Mas aí o que acontece? O S21 que é um top, acaba se igualando no preço, né? Então aonde que a Samsung está ganhando, está levando vantagem? O S21 Fan Edition, pode ser que dentro dele tem alguns componentes que não sejam, por exemplo, assim, componentes premium, né? Sejam componentes um pouco mais modestos na sua qualidade. Por exemplo, uma antena de Wi-Fi, ao invés de ser uma antena de Wi-Fi mais potente,
ela é mantendo um pouco mais simples do Wi-Fi em relação ao do S21. A tela, por exemplo, a Dynamic AMOLED 2X pode ser que não seja uma tela de primeira linha, pode ser uma tela de uma qualidade um pouco mais baixa em relação ao do S21, entendeu? Então a Samsung, ela ganhou em algum lugar aí, ela otimizou alguma coisa para trazer o aparelho com esse preço, mas aí o S21 se iguala, né? Então não dá para entender muito bem isso, né, gente? Mas isso aí é a tendência de mercado, o aparelho ele ir desvalorizando conforme vai passando o tempo. Determinadas marcas isso acontece, a cada 2, 3 meses vai desvalorizando mesmo, tá? Já que eu falei em câmeras que o S21 ele é melhor, o S21 também ele grava em 8K, já o S21 Fan Edition até 4K, tá? Então tem essa diferença nas câmeras. Vamos ver outras diferenças que nós temos, né? Temos também uma diferença, pessoal, na bateria. O S21 tem 4.000, o S21 Fan Edition tem 4.500, tá? Aí, se você estiver pensando em rendimento da bateria, eu iria de S21 Fan Edition ao invés de S21, que nos meus testes ele não se saiu tão bem, ele não teve um bom tempo de tela ligada. Já o S21 Fan Edition teve um tempo um pouquinho melhor de tela ligada, mas precisa ver o que você quer qualidade nas câmeras, você quer de fato um aparelho top de linha ou como eu disse para vocês, o chamado top light. Isso vai depender de vocês. Eu quero tela um pouquinho maior, eu quero uma tela um pouquinho menor. Para mim tanto faz, os dois aparelhos estão. Vocês vão me perguntar, eu quero saber quem é o melhor. Já que os dois aparelhos estão na mesma faixa de preço, gente, se eu fosse escolher, certo? Primeiro, não deveria levar em consideração a bateria, porque a bateria dos dois aí não é lá essas coisas, né? Se fosse escolher entre o S21 e o S21 Fan Edition, eu escolheria o S21, tá? Apesar dele ter uma atualização a menos de Android, eu escolheria o S21, mas por causa da câmera. Eu não sou um aficionado por câmera, mas se fosse para pagar o mesmo valor, eu iria procurar algo que tenha assim um pouco melhor o aparelho, que irá fazer uma diferença no meu dia a dia, por exemplo, uma foto, uma câmera, por exemplo, um vídeo, né? Então eu escolheria nesse caso o S20. Mas aí você fala, não, mas para mim a minha prioridade é Android, beleza? Então aí você escolheria o S21 Fan Edition. Então, qual vale a pena nesse caso? Vale a pena aquilo que você procura em um ou em outro aparelho, tá? Eu escolheria, no caso, o S21. Se eu fosse para utilizar aqui no canal, para fazer vídeos e tal, eu escolheria o S21, certo? Mas se fosse para uso pessoal, né? Agora, aí tem um mas, né? Mas se eu fosse utilizar para mim, né? Para uso pessoal, eu escolheria o S21 Fan Edition por ter uma atualização a mais de Android, certo? Então, depende muito do caso. Mas os dois aparelhos são aparelhos incríveis, são aparelhos muito bons. Depois que a Samsung otimizou, né, o S21, o aparelho se transformou em outro, o aparelho ficou muito bom. Quem puder ter a oportunidade de ter qualquer um desses dois aparelhos com a versão Snapdragon, vale muito mais a pena, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!